Obrigado, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo. Chegamos ao 5º domingo da Quaresma. Já estamos assim nos aproximando da grande semana em que celebraremos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. É sempre bom sabermos que temos um Deus atento às nossas necessidades e que está sempre caminhando conosco, junto, dentro de cada um de nós. Por isso, não esqueça de nunca de começar teu dia contemplando o divino que te habita, o Deus que faz morada em ti, o Deus que escolheu você para ser a sua casa, o seu habitat. E é nessa experiência do respirar Deus, do sentir Deus em nosso corpo, em nossas células, que nós precisamos assim, com um sentimento de alegria e de gratidão, começar o nosso dia. E hoje, por excelência, este 5º domingo da Quaresma. As leituras desse domingo, começamos com o profeta Ezequiel, grande profeta de Israel, que faz uma denúncia muito séria, diante de um povo que esqueceu Deus, ou diante de uma sociedade que vira as costas para Deus, e muitos pagam por isto. A cena que está diante do profeta é um deserto cheio de ossos ressequidos. E ali o profeta é chamado a exortar a vida. No meio da morte, é chamado a exortar a vida. Assim sendo, ele vai denunciar a idolatria, a ganância das pessoas, a violência que ali está imensa e ainda a riqueza, fruto da opressão de poucos, de um grupo, sobre a grande massa empobrecida. Portanto, são estas as denúncias que o profeta vem anunciar e denunciar naquela sociedade em que ele se encontra. Por isso o convite é: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Este povo que está ali, sem direito, sem vida, sem voz. O profeta os convoca para sair do estado de morte e voltar a experimentar o estado de vida. E é somente na coragem do profeta que este povo terá então a iniciativa de levantar. Assim o profeta diz: quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, do impossível, Deus faz acontecer o possível. Dirá em outra passagem o profeta, nesta mesma passagem melhor: porei em vós o meu espírito, para que vivais e vos colocarei em vossa terra. Tirarei de vós esse coração de pedra e colocarei um coração de carne. Diante da insensatez ou da insensibilidade deste povo, que massacra, que violenta a grande massa, ele denuncia estas pessoas e resgata aqueles que se colocam a serviço de Deus e a caminhar no caminho por ele indicado. O texto que nós meditamos hoje no Evangelho, o texto de João, no capítulo 11, o texto mais breve é 11, de 3 a 7, 17, 20 a 27 e 33b a 45. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus,
para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocaste? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos do cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do meu povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Marta e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é muito importante compreender ou meditar alguma coisa deste texto tão belo na perspectiva do tempo do itinerário que estamos hoje, digamos assim, fechando com as 5 semanas que constitui esse tempo quaresmal. Na primeira semana nós meditávamos e Jesus assim nos levava na experiência do deserto, onde lá ele era tentado e nos ensinava ali a resistir às tentações como ele resistiu. No segundo domingo, Jesus nos levava ao Monte Tabor. E ali, pela desconfiança ou a insegurança dos seus discípulos que não entendiam quando falava Jesus sobre sua morte, Jesus os leva a este monte, para ali eles contemplarem a sua transfiguração. E do céu a voz dizia: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E assim Jesus antecipava aquilo que ainda iria acontecer, ou seja, a sua ressurreição. No segundo domingo, Jesus, continuando melhor sua caminhada, no caminho, ele para, em determinado momento, ao meio-dia, e ali se encontra à beira do poço de Jacó,
dialogando com uma samaritana. Apresenta a samaritana a verdadeira água. Jesus fazia ali o resgate do ritual batismal. E oferecia a samaritana água viva. E no final essa vai dizer: dai-me, Senhor, esta água. Quarto domingo, portanto, Jesus agora nos convida com toda a sabedoria a contemplar a verdadeira luz. Aquele cego de nascença, naquela festa da luz, não enxergava. E Jesus faz todo aquele rito belíssimo, manda que ele lave na piscina, volta dali enxergando. Jesus não concebia contemplar, seguir seus passos sem estar envolvido com esta luz. E ali devolvia Jesus aos olhos daquele cego, que na verdade eram seus discípulos que estavam cegos, para voltar a enxergar. Finalmente chegamos ao quinto domingo. O quinto domingo nos é dado esse texto que também digamos que é uma antecipação daquilo que vai acontecer definitivamente com Jesus. Jesus nos leva a meditar o tema da morte e o tema da vida. A morte do seu amigo Lázaro, que depois de 4 dias é ressuscitado. E aqui Jesus lhe coloca com muita maestria o evangelista João. Na boca de Jesus, a fé na ressurreição, na boca de Marta. Marta que vai dizer: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E depois ela vai dizer em seguida, vai dizer Jesus primeiro: eu sou a ressurreição e a vida. Creis em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, mesmo que morra, viverás. Crês nisto? E Marta vai dizer com toda a sua fé: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Marta, apesar da sua indecisão ou da sua incerteza de que seu irmão teria realmente morrido definitivamente, ela desperta com o incentivo do Mestre, desperta para a verdadeira fé. A fé na vida, a fé na ressurreição. A morte de Lázaro não é a vitória da morte, mas Jesus vai mostrar que a vida, ela dará a volta por cima. E é justamente à beira do túmulo que ali vai se mostrar de forma com um espetáculo muito grandioso a grandeza da vida. Senhor, já cheira mal, dirá Marta. E então Jesus vai dizer: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Ou seja, não te disse que o impossível pode acontecer se creres em mim? E assim chama Jesus para fora: Lázaro, Lázaro, vem para fora. E Lázaro logo sai. Mas sai com as mãos e os pés atados e o pano sobre a cabeça. Sim, diz alguma coisa esta cena. Esta cena revela, dentre tantas outras interpretações, que a ressurreição de Lázaro ainda não é a definitiva. E não é ainda a ressurreição como a que vai acontecer em Jesus. Na ressurreição de Jesus, os discípulos vão encontrar os panos dobrados à parte. O corpo não está lá. E os panos estão à parte. Para dizer, definitivamente, Jesus em corpo e alma ressuscitou. Lázaro aqui ressuscita, é acordado, mas ainda vem com os braços e as mãos e os olhos atados, para dizer que ali é como aquela experiência do Monte Tabor. Ali ainda não era a ressurreição definitiva, mas Jesus já mostrava, fazia os discípulos experimentar um pouco daquilo que se dará com a sua ressurreição. Sim, Jesus mais uma vez convida os seus discípulos que estavam resistindo a esse tema da sua ressurreição para que experimentassem, para que vissem com os próprios olhos a vida que renasce e que a morte não terá na vida de Jesus a última palavra.
É Jesus quem dará a última palavra. É Jesus que vai dizer: morte, tu não tens poder sobre mim. Por isso João vai dizer que a cruz não será o lugar da morte, será o trono de Deus. É da cruz que Jesus vencerá a morte por definitivo. Peçamos a graça e a fé que Marta hoje demonstra a Jesus. A fé da vida, a fé da ressurreição. Termino com o convite que nos faz Paulo na carta aos Romanos, quando nos convida a viver segundo o Espírito e não segundo a carne. A viver segundo a experiência verdadeira, a experiência em Deus. Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado. Vosso espírito está cheio de vida, graças e justiça. É nesse espírito repleto de justiça, é nesse espírito repleto da graça e da beleza de Deus, que nós somos convidados assim a caminharmos, seguindo os passos do Mestre, que não é indo ao encontro da sua derrota, como alguns assim ousam dizer, mas indo ao encontro da sua vitória, a vitória da vida. Viva com intensidade esta semana e deixe que essas palavras de Jesus possam reverberar sempre mais na sua vida, na sua caminhada, indo cada um de nós ao encontro do Mestre. E eu te peço que sempre, ao receber meus áudios, meus vídeos durante a semana e hoje também, não esqueça de deixar seu like, seu dedinho positivo clicando logo aqui embaixo, de se inscrever se você não é inscrito no canal do Padre Gildenor. Peça a mais pessoas para se inscrever no canal do Padre Gildenor. E assim vamos fazer com que o Evangelho chegue mais longe. Vamos fazer com que o mandato de Jesus seja por nós obedecido. E de anunciar o Evangelho a todas as criaturas. À medida que você deixa seu like e que você se inscreve, esse conteúdo chegará a mais pessoas. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.